Bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui para adorar e louvarmos ao Senhor depois desse louvor maravilhoso, né? Espero que a meditação de manhã, hoje de manhã também possa ser boa e que possa nos trazer edificação. Vou procurar ser um pouco diferente da última vez, porque a última vez teve algumas pessoas que me pediram se eu estava tenso, né? Se eu estava nervoso. Eu vou procurar ser um pouco diferente hoje. Na verdade, eu quis ser bem enfático naquilo que eu estava trazendo naquela mensagem. E hoje eu vou trazer uma meditação mais leve, um feijãozinho com arroz, mas algo que precisa ser aplicado na nossa vida. Não adianta buscarmos coisas tão profundas se a gente não faz o básico. E hoje eu quero meditar com vocês o que está no Salmos 34. Antes eu quero ler 1 Samuel 22, do versículo 1 até o 3. Se você quer ficar só nos Salmos e acompanhar ali na tela 1 Samuel, não tem problema. 1 Samuel, quem está procurando ali, no 22, do versículo 1, 2 e 3. Por quê? Eu vou falar sobre um pouco do que Davi nos passa. Então eu quero pegar a base daqui. O rei Davi, já a primeira palavra está ali, o nome dele, né? Ele está refugiado numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Então eu quero pegar esses 3 versículos para vocês entenderem depois o Salmo, o que ele está fazendo no Salmos 34. E aqui diz o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Daqui em diante que eu quero destacar. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Até aqui. Eu falei até o 3, mas é até aqui. Ok? Agora vamos lá para Salmos 34. Aqui, novamente, é Davi que escreve esses Salmos, tá? Então nós vamos ler todo ele. 22 versículos. Diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamam a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem, que é ele mesmo, o próprio Davi, né? Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tá? Aqui está falando para os seus santos. Quem são os santos? Nós, né? Ali está falando para aquele grupo de cristãos. E aqui está falando, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal.
para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Querido Deus, queremos estar te pedindo que o Senhor esteja nos dando entendimento, nos dando sabedoria e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém. Esse Salmos 34, do versículo 1 até o versículo 6, você pode ver aí, é muito fácil de entender. Davi fala da experiência dele com Deus. E a partir do versículo 8 em diante, se torna um ensino, uma série de recomendações de Davi para aquele povo e que hoje é para nós. O ensino aqui fica claro que é como andar no temor do Senhor. Aqui ele convida pessoas que estavam sem esperança, inclusive que viviam numa caverna chamada Caverna de Adulão, que nós lemos antes lá em Samuel, a colocarem a sua fé em Deus. E aqueles que colocarem a sua esperança em Deus, Davi ensina para colocarem seus valores na fé. E aqui ele começa a expressar quais são os valores da fé para aquelas pessoas que decidiram colocar seus valores no seu dia a dia em suas vidas. É interessante que no Novo Testamento, Tiago, mais ou menos, ele diz mais ou menos o que Davi diz nesse salmo para nós. E Tiago diz para nós que a fé sem obras, ela é morta. E o que Tiago está dizendo? Que uma fé que não tem obras, não tem impacto na nossa vida. Não faz diferença no modo que da gente pensar e nem no modo da gente viver. Ela não tem significância nenhuma para nós. A gente ouve sobre a fé, a gente aprende, sabe o que é. Ela é simples, um ritual ou uma tradição que eu tenho na minha história de vida. Ela pode se tornar isso. Mas uma fé que tem impacto sobre a minha vida, ela certamente vai influenciar o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir. Então aqui é que faz a diferença a nossa fé. E aí Davi diz o que tem que fazer se você quer andar no temor do Senhor. E olhando para esse texto, começando pelo versículo 8, ele diz assim no 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Davi tinha feito o convite para que eles viessem adorar a Deus, aqueles 400 homens que estavam aí, que adorassem a Deus, Mas agora ele faz uma coisa grande que faz parte pelo caminhar da fé. Ele diz assim: experimente, refugiem-se em Deus e sejam abençoados. A fé não é uma coisa que a gente decora. Fé é uma coisa que a gente tem que experimentar. Por exemplo, você já deve ter ouvido na TV, na internet, nos jornais, a expressão oração poderosa, Ou como se faz uma oração poderosa. Oração poderosa para pagar dívidas, oração poderosa para arrumar um namorado, para arrumar uma namorada, oração poderosa para isso, Oração poderosa para aquilo. E muitos acham que fé é saber o jeito certo de fazer a tal de oração poderosa.
Qual é o jeito certo de fazer a oração poderosa? É de pé, é sentado, é ajoelhado, é usar certas palavras, e assim vai. O que Davi nos ensina aqui é que não existe oração poderosa. E às vezes nós assistimos lá nos videozinhos, passamos, vimos alguns programas de pastores e tal, de oração poderosa. Davi deixa bem claro que não existe isso. O que Davi nos ensina é que existe um Deus todo-poderoso. A oração poderosa é aquela que é feita na presença desse Deus todo-poderoso, com peito aberto, com alma aberta. Obrigado. Por isso, Davi vai dizer, você quer experimentar o temor do Senhor na sua vida? Quer experimentar esses milagres de Deus? Ele diz assim, prove, experimentem, veja esse Deus todo-poderoso na tua vida. Não existe uma oração poderosa, o que existe é um Deus poderoso que a gente traz para dentro da vida da gente, para dentro dos valores da gente. É um Deus que a gente convida para fazer parte da nossa casa, porque nós convidamos Jesus para Ele ser nosso Senhor, nosso Salvador, mas convidamos Ele para fazer parte da nossa casa, da nossa história de vida, do nosso dia a dia. Nós convidamos Ele nas nossas decisões. Nós devemos fazer isso. E quando a gente prova e experimenta esse Deus Todo-Poderoso caminhando conosco, a gente vai ser protegido. Se vocês querem uma palavra mais, evangeliquez, a gente vai ser abençoado. A gente vai experimentar a bondade de Deus na nossa vida. E todos os heróis da Bíblia, eles não são super-heróis, eles são homens e mulheres que têm medo, tiveram muito medo. Se você abrir lá em Hebreus, você vai ver lá os heróis da fé, Mas foram homens que tiveram medos, mulheres que tiveram medos, pessoas que tiveram problemas, que tiveram dificuldade, mas quando a gente aprende a caminhar com o Senhor e experimentar o Senhor, a proteção dele vem sobre nós. Por quê? Porque Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é socorro bem presente na nossa angústia, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então a primeira lição que Davi dá, ela é muito simples, muito simples. Experimente, tá? Experimente. Então você vai sentir o gosto que é o Senhor dirigindo a tua vida, dirigindo os teus negócios, fazer parte na educação dos teus filhos e fazendo parte das decisões da tua vida. Experimenta e aí você vai ver como é bom andar na presença do Senhor. O segundo conselho que Davi dá está no versículo 9, tá? Que diz o seguinte: temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Ele não está falando para qualquer um, está falando para nós. Não está falando vocês que são povo gentil, vocês que não conhecem a Cristo. Nós temos uma razão especial para temer a Deus. Vocês que são os seus santos. E olha o que ele diz: pois nada falta a quem? A que conhece Jesus? Não, aos que o temem. E aqui está a prática, Então a ideia de temer o Senhor é buscar esse Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da nossa sabedoria, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando nós tememos ao Senhor com respeito, com reverência a Deus, é dar valor. Reverência, respeito é isso, é dar valor, é dar importância àquilo que Deus quer, àquilo que Deus planeja para a nossa vida. A gente vai aprender a caminhar por essa vida com sabedoria. Por isso que Davi diz:
tema ao Senhor que Ele vai suprir as vossas necessidades. Porque Deus vai dar sabedoria, Ele vai dar graça, Ele vai dar direção, Ele vai apontar o caminho. Está aí no versículo 7, antes, né? O que acontece para quem teme ao Senhor. E diz o que o 7? O anjo. Né? Muitos dizem que não temos anjos, né? Que está ao nosso redor, mas aqui está. O anjo do Senhor é sentinela ou se refugia. Em algumas traduções diz acampa-se. Nas traduções mais antigas, a primeira versículo que eu conheci, a primeira vez que eu conheci esse versículo estava essa palavra, acampa-se. Inclusive existe uma música que fala isso. Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o que ele faz? E os livra. Então nós vimos no livro de 1 Samuel, antes, no 22, de 1 a 2, onde Davi fala que 400 homens, mais a família de Davi, que se reuniu a ele, e esses 400 homens, eles eram endividados. Vocês têm problema? Olha o que esses caras eram. Endividados, aflitos, os descontentes, os perturbados de alma, os desesperados que estavam junto nessa caverna. Por que eles estavam numa caverna? Eles nem estavam na casa deles. Diante dessa circunstância que eles enfrentaram, foram se refugiar numa caverna, né? Nessa caverna de Adulão. E Davi diz assim: eu quero convidar vocês para louvarem a Deus. Eu quero convidar vocês a experimentarem, andar com esse Deus. Mas tem uma coisa que vocês têm que aprender. Tá? Temam ao Senhor. Permita a Deus que interfira em todas as áreas de sua vida. Porque se você não temer o Senhor, você não vai deixar que Ele entre em algumas áreas da sua vida. Que isso é normal nas nossas vidas, né? E algumas áreas você vai querer deixar Deus entrar. Mas outras você vai fazer questão que Ele não entre. Pode examinar aí qual que é. Por exemplo, eu vou contar uma história de um jovem, só para ilustrar. Dizem que é verídica, de repente você já conhece a história, então tenha paciência de ouvi-la de novo. A história desse jovem, ele conheceu uma menina e ele queria saber se deveria namorar essa menina ou não. Tá? Então, aí ele coloca a foto da moça, da menina, no vidro da janela e diz, ele fez essa oração: Senhor, se for da tua vontade, quando o vento bater, que a foto caia virada para cima. Se for a tua vontade, quando a foto caia, que caia virada para cima. Se não for a tua vontade, que a foto caia virada para baixo. E aí bateu o vento, a foto caiu, e ele ficou naquela. Eu olho ou não olho? Olho ou não olho? Às vezes, quando a gente coloca as coisas para Deus, as pernas tremem, né? A gente fica com dúvida. E, às vezes a gente entrega, mas puxa de volta para nós. E ele ficou naquela, olho ou não olho? E quando ele olha, ele disse: Senhor, não valeu. Vamos começar tudo de novo. Ou seja, tem muitos dizendo para Deus: Senhor, isso aqui não vale para a minha vida. Isso que o Senhor está me ensinando não vale. Isso que o Senhor está me mostrando não vale. Mas Davi diz assim: tema ao Senhor e nada falta. Nada falta. Por quê? Porque o Senhor é por nós. Terceiro conselho que Davi vai dar para esses aflitos de alma, para esses 400 homens que estão lá na caverna de Adulão, está no versículo 10. O versículo 10 diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O que destaca aqui é a figura do leão, tá? O que ele está dizendo é que o leão é o animal mais forte, ele é caçador, mais capaz dentro da floresta, né? Mas ele pode passar fome. Mas os que confiam e buscam o Senhor, não vai faltar nada. A ênfase que está dando nesse versículo é a força de Deus
Sabe por que temor ao Senhor faz com que nada nos falte? O problema é que a gente inverte os polos da nossa confiança. Muitos de nós confiamos na nossa inteligência, confiamos na nossa formação, nos nossos títulos, confiamos na nossa capacidade, na nossa habilidade e vivemos a vida em cima dessas coisas e assim vamos construindo o nosso viver. E quando a gente vive isso, por mais capaz que você seja, certamente surgirão situações na sua vida que você não tem condições de lidar com elas. E não importa se você é um leão para trabalhar, que faz acontecer tudo. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Lembre disso. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha na nossa vida. Trabalha ao nosso favor. A gente nem sabe o que Deus está fazendo. Você pode olhar isso em casa depois, no Salmos 127, versículo 1 e 2. Quando a gente confia na nossa força, logo percebemos que somos humanos. Essa é uma das coisas que ninguém gosta de perceber, que somos humanos. E você pode ser muito inteligente, você pode ser muito capaz, mas você é humano. E você não tem condições de lidar com muitas situações com a sua própria vida ou na sua própria vida. E o pior é que você não consegue lidar nem com você mesmo. E a gente conhece pessoas assim. Mas quando a gente aprende a buscar o Senhor e temer o Senhor, esse Deus começa a nos dar sabedoria, interferindo na nossa vida, e com isso nós vamos aprendendo que não é a nossa força, mas é o poder do Espírito Santo de Deus agindo através de nós. É isso que Davi estava dizendo para aqueles desesperados, para aqueles aflitos. Aprendam a temer o Senhor e não a sua força humana. Por quê? Porque no Senhor nós temos o suprimento necessário para todas as coisas. E as pessoas que estavam com Davi eram de pessoas endividadas ali, diz duas palavras praticamente, endividadas e desesperadas. Então ter dívida naquele tempo, naquela época, era muito diferente de hoje. E uma das coisas que era feita quando alguém tinha muita dívida era tomar os seus filhos como escravo para o pagamento da dívida. Então imagina o coração daquelas pessoas que estavam lá na caverna. Imagina se pegasse os seus filhos e o levasse como garantia da dívida. Até você não pagar, o teu filho vai trabalhar como escravo. Ele não ia simplesmente, eles iam tirar os filhos. Não, os filhos tinham que trabalhar para pagar a dívida. E aí desmontava a família, Desmontavam a família. Quantos anos, às vezes, os filhos tinham que ficar trabalhando para pagar dívida? Então, às vezes, nós temos alguns probleminhas hoje. Olha que problema aqui, ó. É cabeludo isso. Esse era o povo que estava lá, desesperado. E Davi vai dizer uma coisa assim: olha, se você aprender a temer o Senhor e experimentar a presença de Deus na tua vida, não vai ser a tua força, vai ser o poder de Deus que vai entrar nas situações mais complicadas da sua vida, onde você não tem resposta e onde você não tem solução, mas Deus tem. Deus é o supridor da nossa vida e está no controle de todas as coisas. Quarto conselho e último, Davi fala para esses homens que estão com ele que devem ensinar os seus filhos temerem a Deus. Está no versículo 11 e no versículo 12, que diz: venham meus filhos. Ele está chamando meus filhos para aqueles pais e filhos dos pais também, Então, venham meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? E aí algumas coisas que a gente precisa ensinar, principalmente os da nossa família, os da nossa casa, os da nossa comunidade, O temor do Senhor não é uma coisa particular
mesmo sendo uma experiência pessoal, uma experiência minha, não é alguma coisa que tenho que guardar exclusivamente só para mim. Não existe bem maior que eu possa dar a alguém do que ensinar a temer a Deus. Por isso Davi fala, meus filhos, falando para aqueles homens e também para aqueles filhos, né, que estavam lá para serem presos como escravos, ensinem a temer a Deus, para que possam ter as suas experiências com o poder de Deus. O temor do Senhor não é uma doutrina que a gente ensina, mesmo tendo doutrina, né? O temor do Senhor não é uma cerimônia. O temor do Senhor é uma experiência do Deus vivo e todo-poderoso que se faz presente em nossas vidas. E quando Ele nos visita, quando Deus nos visita, ou quando Ele se faz presente, algo especial acontece dentro de nós. Sabe por quê? Se você quer que teus filhos tenham uma vida próspera, se você quer que teus filhos tenham uma vida longa, uma vida boa, eles precisam aprender o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. E no Novo Testamento fala que todo aquele que vem a Jesus, aprende esse temor com Jesus, esse vai ter uma vida abundante, uma vida farta, porque transborda da graça de Deus. Esse é o ensino que a Bíblia traz para nós. Eu não posso guardar o temor do Senhor só para mim. Eu tenho que dividir o temor do Senhor com as pessoas que estão ao meu redor. Para que isso possa ser passado para a próxima geração, e para a próxima geração, e para outra geração, e assim vai até a volta de Jesus. Aliás, esse ensino está vindo desde antes de Cristo. Davi escreveu lá, faz mais de 2.000 anos. E hoje, na nossa geração, estamos vendo isso. E é para passarmos isso para a próxima geração, e assim vai. É isso que está pedindo. Agora, se eu ensinar só para o meu filho, só para vir aqui para a aliança, né, como alguns gostam, só para vir para a igreja, talvez eles se afastem. Talvez eles se afastem. Se eles conhecem Deus, que está presente no meio do povo, eles vão estar tocados em qualquer lugar que vão estar. E mesmo que se afaste, tá? Porque às vezes o nosso coração é duro, para não dizer o coração deles, porque nós também fomos meninos e meninas, ou seja, tivemos adolescência, o Senhor vai buscá-los, porque eles pertencem a Deus. Então talvez você esteja orando pela volta de alguém para casa no sentido espiritual, né? Se essa pessoa já teve uma experiência com o Senhor, pode continuar orando, tá? Porque Deus vai buscar, né? Como se fala na gíria gauchesca, nem que seja no cabresto, Ele vai trazer. Não porque eu estou aqui falando, mas a Bíblia nos ensina que todos aqueles que ficaram na mão de Jesus, na mão de Deus, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Isso é promessa dele. Ele vai buscar. Por isso o meu papel e o seu papel é passar esse temor ao Senhor, aos nossos filhos. Temer ao Senhor é fazer os passos de fé que Ele coloca diante de nós. Então essa mensagem que Davi nos traz, ela é muito, muito simples. Experimente. Se resume numa palavra. Experimente. E como é que a gente experimenta? A gente convida o Senhor para fazer parte da nossa história. Não é só ser Senhor e Salvador. E entrega as chaves da nossa vida, da nossa história, na mão dEle. Essa é a parte que nós não gostamos. Ou seja, Senhor, entra na minha casa, nós fazemos. A gente fala isso, né? Senhor, entra, Senhor, faz milagres em mim, também pedimos, né? Para resolver nossos problemas. Agora, Senhor, faz a tua vontade? Não, Senhor. Senhor, faz a minha vontade. É essa a nossa tendência, né?
Temer o Senhor é experimentar e dizer: Senhor, mesmo que eu fosse tão forte como um leão, mesmo que eu fosse muito inteligente, mesmo que eu tivesse todos os recursos, eu não conseguiria lidar com todas as situações e problemas da minha vida. Não há limites para o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. É isso que nós acabamos de ler. Seguir os teus passos, fazer a tua vontade, deixar que a tua palavra influencie as minhas decisões. Me mostrem, me ensinem a tomar decisões. É importante falar isso para Deus, colocar isso. Isso é entregar as chaves na mão dele. Mas não pegar de volta, como o menino da foto, voltar atrás. Então eu quero desafiar a vocês a experimentar algo novo de Deus em sua vida, né? E para experimentar, a gente tem que fazer entregas. Talvez a entrega mais difícil de se fazer sou eu mesmo. Deus já fez a entrega dele, onde eu fui comprado pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus na cruz. Deus é gracioso, onde entregou seu Filho Jesus por você e por mim, tanto que os elementos estão aqui. Depois nós vamos participar da ceia, né? Sabendo do que Jesus fez, desse memorial, mas é algo que entrega para nós. Davi diz aos seus santos: agora é nossa vez de fazer entregas. Por isso, quero convidar vocês a tomar algumas decisões bem simples na sua vida, que são a base da fé. Faça a sua fé funcionar, andar. Primeiro, decidir de experimentar o poder de Deus e a presença do Senhor na sua vida. Experimenta isso. Segunda coisa, mesmo você sendo pecador, porque nós continuamos sendo pecadores, né? Peça que a vontade dele se revele para você, porque você quer temê-lo e colocar em prática a vontade dele. Terceira, falar para as pessoas que são do seu relacionamento, tanto aqui na aliança, como as de fora, as quais você convive. Falar com sabedoria o que Deus tem feito em sua vida, né? São as tuas declarações, que alguns chamam de testemunho. Às vezes são testemunhos, né? Mas são as tuas declarações que vão poder mostrar para essas pessoas que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se o Espírito de Deus está falando com você, não deixa tomar esses passos de fé. Não deixa. Faça do jeito de Deus, onde o princípio básico é deixar Deus ser dono das entregas que você vai fazer. Mesmo que as pernas tremam. As pernas vão tremer diante de certas decisões, sim. Você vai ter muitas dúvidas. Mas você precisa se encorajar. Entregar para Deus. Dizer: Deus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero ver o Senhor fazer. Isso é entregar a chave. E Ele vai fazer. Pode aguardar. Quando a gente anda com o Senhor, coisas grandes acontecem. E vão acontecer. Que o Senhor te ensina a honrar. O Senhor te ensina a temer. O Senhor te ensina a buscar, experimentar, ouvir, perceber a graça de Deus. Prova e veja que o Senhor é bom. É só você se colocar na presença dele. Quer colocar o seu casamento, quer colocar o seu namoro, quer colocar a sua solidão, o seu plano futuro, sei lá o que Deus está falando para você nessa hora. O que você está pensando nessa hora? O que está lá na cabeça? É exatamente isso aí, né? Coloca isso nas mãos de Deus e deixa Deus ser dono dessa situação, dono da sua vida, fazer parte da sua vida. Isso é o próximo, isso é o princípio básico, né? Tema ao Senhor. Deixa que Ele faça aquilo que você vai entregar, porque Ele é poderoso sobre a nossa vida. Não toma de volta depois que você entregou. Vai em frente. Precisar tremer as pernas, trema, mas vai em frente. Confia no Senhor. O Senhor é bom. Ele tem
alguma coisa preparada só para você. Cada um individual aqui. Só para você, porque Ele é bom. Nós vamos orar juntos. Eu gostaria orarmos, fazemos 2 orações. E a primeira oração que a gente faz, eu gostaria que vocês fizessem algumas entregas. Eu não posso fazer para você e você tem que fazer isso. Porque é isso que Deus está revelando, é isso que Deus está colocando no seu coração. Então é você que tem que fazer. Então essa oração você vai fazer. E toda vez que buscamos a Deus, a gente percebe que dentro de nós tem alguns obstáculos. Às vezes nós arrumamos algumas coisas e às vezes aparecem algumas coisas. Esses obstáculos às vezes somos nós mesmos, tá? Às vezes são coisas e às vezes são pessoas, às vezes são relacionamentos que não são da vontade de Deus. E às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Você não tem poder para lidar com essas coisas, mas Deus tem poder para entrar na história da sua vida. Então o que vamos fazer? Vamos fazer entregas. Senhor, eu não sei resolver essa questão, mas eu quero te dar toda a liberdade para o Senhor resolver essa ou aquela situação que Deus está colocando no seu coração, essa questão na minha vida. E aquilo que o Senhor me ensinar, eu vou dar passos na direção da tua vontade. Então essa oração eu não posso fazer por você, tá? Então você vai fazer. Isso que o Senhor me revelou, eu não sei o que Deus tem revelado para você agora, ou a situação que for, que está no teu coração, entrega ao Senhor. Diga, Senhor, eu entrego isso à tua autoridade. Não sei como vai ser, mas Senhor, trabalha na minha vida. Não tenha medo, porque Davi também teve medo, mas você está bem acompanhado. Davi nos chamou de santos, aos seus santos. Você é santo. Vamos orar? Querido Jesus, nesse momento há pessoas entregando em tuas mãos aquilo que nós vimos, aqueles conselhos de Davi. E Senhor, olha para o coração dessas pessoas que estão entregando a Ti, ó Deus, que estão buscando a Ti. Senhor, encoraja elas a deixar o Senhor fazer. Senhor, dá sabedoria para que eles possam ver como o Senhor está conduzindo, o que o Senhor vai falar, o que o Senhor vai revelar, o que o Senhor vai dizer para cada um, diante de cada circunstância. Nós pedimos isso, Senhor, e nós te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. Às vezes são situações simples, às vezes são situações complicadas, mas a nossa oração é simples, Jesus. Nós queremos colocar isso em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Não é a nossa oração é simples, só queremos colocar em Ti, porque nós queremos temer a Ti, ou seja, buscar-te a Ti e deixar o Senhor fazer. Nós te damos graças, ó Jesus, por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém?